Oi, pessoal! Está começando o programa Linha Ecológica aqui na TV Web Rítmica. Eu sou Ilka Gomes, trazendo muitas novidades para vocês em relação ao meio ambiente e sustentabilidade, através de entrevistas com pessoas que buscam fazer a diferença a favor do meio ambiente, né, gente? Cada vez mais a gente precisa proteger o nosso planeta, cuidar melhor do nosso planeta. Como eu sempre falo, a gente só tem esse planeta, não existe planeta B. Então, vamos preservar ao invés de remediar. E você conhece a Rítmica? Então, vamos lá. Para quem não conhece, a Rítmica é um canal aberto de comunicação que divulga arte, música, cultura e agora meio ambiente. Mas para isso você precisa baixar o app da TV Web para que você possa assistir toda a programação da Rítmica da onde você estiver. Tá vendo aqui o QR Code aqui na tela? Baixe, é super fácil, e aí você vai poder acompanhar a Rítmica sem desculpas. E o bate-papo de hoje é com o Centro Brasil no Clima, a equipe do CBC sendo representada por Mariana Albuquerque, consultora do CBC, que vai estar falando com a gente sobre crise climática. E também a gente saber, né, os nossos impactos. Quais os nossos impactos que podem beneficiar e também impactar o nosso planeta? Ficou interessado? Então, primeiro a gente vai para o intervalo, vamos dar uma respirada e a gente volta com esse bate-papo muito interessante sobre crise climática. Rítmica, qual o seu ritmo? Voltamos já! Estamos de volta. Eu sou Ilka Gomes com o programa Linha Ecológica aqui na TV Web Rítmica. E para você que não conhece o programa é semanal, passa toda quinta-feira às 19 horas aqui na TV Web Rítmica ao vivo, falando sobre esse assunto de tamanha importância que é o meio ambiente, né, gente? Divulgando boas práticas sustentáveis para que cada vez mais a gente possa fazer a diferença como cidadão. Pequenos gestos fazem a diferença, gente. Mas para você assistir essa programação, como demais programações aqui da Rítmica Web, você precisa baixar o app, porque daí, da onde você estiver, você assiste toda a programação. O QR Code está aqui na tela, você pode, tá aqui, é só você baixar o QR Code, fácil,
simples, e você acompanha a programação 24 horas, 7 dias por semana. Gente, a Rítmica tá aí, e lembrando que a Rítmica é internacional, então se você estiver no Brasil, no Canadá, na Ásia, enfim, na Antártida, você pode assistir, gente. Mas agora, para falar de um assunto sério, o convidado de hoje, gente, é a equipe do CBC, Centro Brasil no Clima, que é um movimento referência quando a gente fala de crise climática, e sendo representado pela consultora do CBC, Mariana Albuquerque, que também é doutora em ciência política e especialista a respeito desse tema. Mariana, bora conversar? Oi. Olá, que prazer! Prazer todo meu, obrigada pelo convite, obrigada ao Linha Ecológica e também à TV Web Rítmica por proporcionar esse momento para o Centro Brasil no Clima falar um pouco sobre esse tema tão importante. Muito, né? E que cada vez mais tá ficando, né? Ele já tá quente, mas ele tá começando a ferver, né? Exatamente. A gente tem que estar muito, muito de olho. E Mariana, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade da gente ter esse segundo bate-papo, a gente que conversou aí um tempo atrás, e foi uma conversa muito enriquecedora e muito esclarecedora. E aí, para a gente já começar, quando a gente fala, né, de crise climática, e que até um pouco atrás a gente falava de mudanças climáticas, explica aqui para todo mundo, né, hoje, qual o nosso cenário, né, falando de 2021, qual o cenário atual, e para ter chego nesse termo, crise climática. Ilka, a gente não fala mais de mudança climática e sim crise climática, porque a gente já está numa trajetória de irreversibilidade quanto às mudanças climáticas que afetam o nosso planeta. O planeta Terra, ele é um ecossistema vivo, ele é um ser biológico. Então, assim como o nosso corpo humano tem capacidade de adaptação, o planeta também tem. O planeta tem formas de se regular, tem formas de regular a sua temperatura, formas de regular os seus biomas, formas de regular os seus oceanos. A gente chama o momento agora que a gente vive de crise climática e a gente fala sobre essa irreversibilidade, tanto da temperatura da Terra quanto da composição dos recursos, por conta da ação do homem, a ação antrópica. A gente já teve, historicamente, outros períodos de mudanças climáticas que foram puramente naturais e biológicos, e a Terra se reconstruiu, mas no momento que a gente está agora, a gente trouxe um elemento que desbalanceou esse ecossistema que vivia em equilíbrio, que é exatamente a ação do homem. Então, o cenário que a gente tem hoje em dia é um cenário em que o nosso limite de aumento de temperatura de 1,5 grau não está nem perto de ser alcançado. A gente tem estimativas que dizem que a gente está aí caminhando para aumentar em 3,5 graus a temperatura da Terra, o que não é nem no longo prazo, no curto prazo, já torna inviável a vida de muitos seres vivos, o que vai fazer com que o ecossistema se desbalanceie cada vez mais. Então, o cenário de 2021 é um cenário de urgência, é um cenário de necessidade de ação imediata, porque a gente já fala em mitigação e adaptação desses efeitos, porque os efeitos eles vão acontecer, eles já estão acontecendo. O que a gente precisa fazer é minimizar o impacto desses efeitos para que a gente, na verdade, ganhe tempo, para desenvolver tecnologias, para desenvolver novas formas de relação com o homem, com o meio, e possa, portanto, buscar mudar essa trajetória de irreversibilidade que se desenha. É bem preocupante, né, Mariana? Agora, é muito delicado, porque quando a gente está falando da natureza, a gente, por mais que tenham estimativas, né, como está muito forte aí, né, falando que até 2050 a gente vai ter muito mais plástico, né, muito mais lixo se permanecer no cenário que está, do que peixes, né, nos oceanos. Mas a verdade é, a gente não tem como estimar, né, porque a gente está falando que a natureza, ela tem o tempo dela, a resposta dela, e eu acho que cada vez mais as pessoas têm que perceber que nós, seres humanos, somos tão pequenos perante ela, e ela é tão genuína de oferecer recursos para a nossa sobrevivência, né? Eu sempre reforço, eu falo, gente, a natureza ela só oferece para a gente ar para a gente respirar, eu falei isso no programa passado e eu quero reforçar isso, ela só oferece ar para a gente respirar, senão, só lembrando, né, que eu acho que algumas pessoas
não lembram dessa matéria. Ela só oferece água para a gente beber, se hidratar. Nosso corpo é 70% composto de água, então já começa por aí. Opa, se a gente não beber água, é complicado. E alimento, né? Ou seja, 3 pontinhos aí necessários, eu acho que para a nossa sobrevivência. Que a gente, se não tiver ele, a natureza não estiver saudável, não vamos ter a natureza e a gente não vai ter vida. Então, a gente não está falando de nada de, é alerta, de pessoas que gostam de natureza, que querem ficar rodeadas. Não, a gente está falando de vida. Vida, é isso. Tem os seres vivos, e quando a gente fala de seres vivos, são todos. Independente de você gostar de animal ou não, estamos falando de vida. Se o planeta acabar, acaba toda a vida, certo? Certo, perfeito. Da mesma forma que a Terra é um ecossistema, o nosso corpo também é. E a gente precisa estar em conexão com a Terra, senão não funciona. A gente tem o exemplo dos bebês, né? Que independente de quem tem filho ou não, é só procurar um médico, ele vai falar. A alimentação, a natureza é tão sábia que ela consegue equilibrar através da alimentação. Se você se alimenta de uma fruta X, ela pode prender seu intestino, mas se ao mesmo tempo você se alimentar das frutas Y, ela vai fazer com que seu intestino funcione corretamente, ou seja, é o equilíbrio. E aí é complicado, né, Mariana? Porque, assim, mesmo assim, as pessoas, quando falam de crise climática, mudança climática, aquecimento global, acham que esses assuntos, temas, estão muito distantes do nosso dia a dia. Só que não. Você pode falar os impactos, né? Como que a gente pode mensurar, né? Saber quais são os impactos no nosso dia a dia? E o Cássio, a sua pergunta é muito boa, porque ela vai muito em linha com uma filosofia que o CBC defende, que não é encarar a mudança climática como algo que está restrito à pauta ambiental. Quando a gente fala sobre mudança climática e sobre a necessidade de proteção ao meio ambiente, a gente está falando, na verdade, sobre um fenômeno que é interconectado e transversal com várias outras esferas da vida. Então, há muitas questões que a gente já passa no dia a dia que são diretamente relacionadas às mudanças climáticas que a gente ainda não se dá conta. Já é provado o aumento exponencial da quantidade de pessoas sendo levadas aos hospitais, por exemplo, por questões pulmonares referentes à poluição do ar. Saúde, já que a gente está falando de saúde, também já tem diversos estudos conectando a atual pandemia da Covid-19 com a má gestão dos seres vivos, né? O fato de ter sido uma origem animal e o que acontece quando a gente retira esses animais e esses seres vivos dos seus habitats naturais e traz eles para o meio urbano, novamente a ação antrópica. E como que você tira do equilíbrio, né? Esses seres, e eles vêm para um meio urbano que não está adaptado para eles e que não tem os anticorpos necessários para cuidar, para se proteger daquela situação. Então, no dia a dia, a gente já tem um impacto forte em questões de saúde. A gente também já tem um impacto forte em questões de temperatura, e esse é um tema que vai aparecer mais para frente na nossa conversa, tenho certeza. Mas as estações do ano, elas já estão sendo muito, muito, muito influenciadas por essa mudança climática que gera o aquecimento global, esse aumento da temperatura da Terra para acima das previsões de 1,5 graus. E mexeu com temperatura, você mexe com produção, porque você mexe com a produção do alimento, você mexe com o ciclo da água, você mexe com todo o processo de regulação do corpo dos seres vivos e da Terra. Então, não é só uma questão de meio ambiente. Tem um impacto na saúde, tem um impacto econômico, tem um impacto na mobilidade urbana, tem um impacto na esgotabilidade dos recursos naturais. A gente precisa também fazer uma transição energética que leve a gente mais em direção a energias renováveis, que venham de fontes renováveis. Então, os impactos da mudança climática no dia a dia e o que a gente já sente. A gente só muitas vezes não conecta aquilo que a gente está sentindo com o impacto do meio ambiente e com o impacto da mudança climática.
Mas espero ter mostrado um pouquinho como que isso é transversal a diversos aspectos da nossa vida e que a gente já tem gastos maiores no sistema de saúde para cuidar de doenças que são relacionadas com a má gestão do meio ambiente e com a má gestão dos recursos naturais. A gente já tem impacto na produção também. Ao ter estações do ano mais curtas ou mais intensas, a gente também já tem quebra de safra. Então, tem impacto econômico, não tem nenhum tipo de indissociabilidade entre proteção ao meio ambiente e desenvolvimento econômico, pelo contrário. Então, o efeito da mudança climática é em tudo. É em tudo, porque, como você bem mencionou, com a mudança climática, a gente fica com falta de recurso hídrico, então a gente não tem água. Se a gente não tem água, a gente não vive, a gente não produz os alimentos que também mantêm a gente vivos. Então, mais ou menos nesse caminho, acho que a gente precisa tirar a mudança climática da caixinha da ecologia, da caixinha do meio ambiente, e entender que isso é uma caixinha que, na verdade, está acima de todas as outras, porque se a gente não tem ar, se a gente não tem água, a gente não tem vida. Então, a gente não vai ter nenhuma das outras coisas que vem na sequência. É isso, né? É uma cadeia que ela se completa, a natureza é o equilíbrio. E já que a gente está falando de água, vamos dar um intervalo, vamos beber água e, pessoal, como eu sempre falo, vamos aproveitar que a gente tem água e, na verdade, quem tem água tem que agradecer, porque hoje, conforme estudos, 5 milhões de brasileiros não têm água potável. E isso eu estou falando, conforme estudos, que acontece entre as 100 maiores cidades brasileiras. Então, se você tem água, agradeça, cuide, economize e beba água. Mas, gente, a natureza, ela é sábia, é um equilíbrio, e se a gente não cuidar, a gente não tem vida. E não é só vida para os animais, é a vida, é o todo. Então, se você quer garantir a sua vida, a vida da sua família, das pessoas que você ama, cuide melhor da sua casa maior, que é o planeta. Bora para o intervalo? Vamos para o intervalo. Enquanto isso, rítmica, pensa, qual é o seu ritmo? Voltamos já.
sou Ilka Gomes e a nossa entrevistada de hoje é a consultora do CBC, Centro Brasil no Clima, Mariana Albuquerque, falando sobre crise climática. E você já parou para se perguntar qual é o seu ritmo? Na Rítmica você encontra todos os ritmos. E para isso, gente, você precisa acompanhar a programação, que é 24 horas, 7 dias por semana. Não pode assistir de manhã, assiste à tarde, assiste à noite, assiste da onde você quiser. Mas para isso, baixe o app, aqui o QR Code aqui, gente, na tela, grudadinho, é só você baixar e assistir. Baixe agora, até o final do programa, quero ver você com o app aí no seu celular. E como a gente está aqui evoluindo cada vez mais, você também pode, gente, enviar suas críticas, elogios, sugestões para o e-mail da Rítmica. Gente, a gente quer melhorar. A Rítmica é a minha, é a sua, é a nossa casa. Então, pode manda falando o que você quer melhorar, o que você quer ver, se o programa Linha Ecológica está de acordo, vamos lá, a gente quer crescer junto com você. E para quem está aí ligado e cada vez mais querendo fazer a diferença no nosso planeta, mande uma foto, manda um vídeo, você fazendo aquela boa prática para contribuir cada vez mais para o meio ambiente. Sabe aquela selfie? Você viu um lugar sujo, ou de repente está aí, vai no supermercado, já parou de usar sacola plástica, está usando só eco bag, registra, vamos compartilhar coisas boas, manda aqui para a Rítmica, aqui está o meu @Linha Ecológica, vocês também podem acompanhar aí, gente, no meu perfil, no meu canal no YouTube, lá no Instagram, eu divulgando boas práticas sustentáveis, também com bate-papo super bacana, com pessoas que estão fazendo a sua parte. A gente espera aí esse retorno de vocês, combinado? E voltando com a nossa entrevistada, Mariana Albuquerque. Mariana, falando, né, aí de todo esse assunto que rodeia aquecimento global, mudança climática, crise climática, o termo que as pessoas quiserem utilizar, impacto no planeta. A gente teve recentemente 24 governadores que se mobilizaram, e aí, sem falar nomes, enfim, né, mas que se mobilizaram e enviaram uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em prol do meio ambiente, para realmente uma ajuda, né, para realmente ter aí um apoio para preservar melhor. Conta um pouquinho a íntegra dessa carta, por favor. Conto sim, Ilka. Antes de falar um pouco do conteúdo da carta, eu acho que cabe dar uma contextualizada de por que os governadores tiveram, né, essa iniciativa. Nos Estados Unidos, seguindo-se a eleição do Donald Trump, que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é hoje em dia o principal acordo multilateral para a contenção das mudanças climáticas, vários governadores estadunidenses perceberam que eles iam ter desafios muito maiores no longo prazo se eles não se mantivessem vinculados ao Acordo de Paris, mesmo a revelia do governo federal. Com isso, foi formada nos Estados Unidos uma aliança de governadores para manter o compromisso deles. Esse foi o movimento We Are Still In, lá nos Estados Unidos. Nós ainda estamos dentro, né? Nós ainda fazemos parte, para mostrar o compromisso desses governadores com o Acordo de Paris, mesmo que o presidente tenha optado por retirar o país. Aqui no Brasil, desde 2019, a gente vem vendo esse movimento acontecer. Houve alguns indícios de que o Brasil também sairia do Acordo de Paris, mas isso acabou não se concretizando, e muito por conta dessa pressão interna e internacional para que os compromissos fossem mantidos. Mas mesmo assim, mesmo que a gente não estivesse num governo em que houvesse esse risco, mesmo que a gente estivesse num governo de um presidente superambientalista, mesmo assim tem muito espaço para os governadores agirem, porque a gente mora num país que tem um modelo federativo de governo. Então, existem competências que são federais, e existem competências que são estaduais e outras que são municipais. Então, tem um espaço muito grande para ação estadual na pauta climática, e esse espaço foi historicamente subaproveitado. Até pouco tempo atrás, mudança climática não era um tema tão presente no debate público, não era um tema tão importante
para o debate da sociedade civil, como vem sendo da última década para cá. Então, digamos que os governadores, os prefeitos, tinham poucos incentivos para tornar esse tema uma prioridade dos seus programas. Em 2019, isso mudou. Muito porque ficou ainda mais patente, né, que a gente está caminhando para a irreversibilidade, muito também pelos danos à imagem internacional do Brasil, que os maus tratos ao meio ambiente que a gente vem dando estavam causando, e muito também por essa experiência de protagonismo subnacional dos Estados Unidos e também de vários outros lugares, como aqui na nossa vizinha Argentina, na Europa, no México. Então, em 2019, o Centro Brasil no Clima, ele facilitou o lançamento da iniciativa Governadores pelo Clima, que é uma iniciativa totalmente apartidária. A gente tem, atualmente, 24 estados participantes da iniciativa, que variam entre partidos dos mais diversos espectros políticos que a gente tem aqui. E o objetivo não é fazer oposição, o objetivo não é fazer nada do tipo, é mostrar, única e simplesmente, isso tudo que a gente está conversando aqui, que não cuidar do meio ambiente, no curto prazo, já é danoso demais para a sustentabilidade das outras atividades econômicas. Então, em 2019, a gente lançou o movimento, no ano passado, a gente institucionalizou o movimento, e agora a gente já tem 24 governadores formando conselhos de governadores pelo clima. E foi no âmbito dessa iniciativa que os governadores se articularam com o apoio do Centro Brasil no Clima e de outras organizações para fazer uma carta ao governo Joe Biden mostrando o interesse de aproximação. E por que esse interesse é importante? Aí eu entro um pouco no conteúdo da carta para responder sua pergunta mais diretamente, Ilka. A gente precisa trazer a narrativa de que a recuperação econômica pós-pandemia precisa ser uma recuperação econômica verde. Não dá mais para a gente investir em fontes não renováveis de energia, não dá mais para a gente utilizar combustíveis fósseis como base da nossa matriz econômica e da nossa matriz produtiva. E muitos estados brasileiros já estão nessa tendência de buscar tornar os seus processos econômicos mais sustentáveis e ter um desenvolvimento baseado numa economia de baixo carbono ou, idealmente, de carbono neutro. A gente pode falar sobre esses conceitos um pouquinho mais para frente, se você quiser. E aí o objetivo desses governadores, ao se aproximarem do governo Joe Biden, foi mostrar que existe um interesse dos estados de fazer parceria com o governo dos Estados Unidos, porque a gente pode fazer isso, né? Os estados brasileiros, eles têm competência para fazer essas alianças subnacionais, eles têm mandato para fazer esse tipo de aproximação. E esses estados têm acesso a diversos fundos internacionais que podem se conectar com a vocação econômica daquele estado. Então, quando a gente está falando, por exemplo, dos biomas brasileiros, do Pantanal, da Caatinga, da Mata Atlântica, do semiárido, a gente está falando de regiões que têm interesses e vocações específicas e que podem acessar fundos internacionais que tenham interesse em financiar projetos naquelas áreas específicas. Então, o objetivo da carta que os governadores enviaram ao governo Joe Biden foi estabelecer um canal de diálogo e se colocar aberto a cooperar. Mostrar para o novo presidente dos Estados Unidos, que colocou os Estados Unidos de volta no Acordo de Paris, que os governadores brasileiros estão dispostos a também avançar nessa pauta. Então, a carta ela vai muito nessa linha da conexão entre as mudanças climáticas com o desenvolvimento econômico baseado numa economia verde, numa economia de baixo carbono. A gente fez uma cerimônia de entrega dessa carta ao embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. A recepção foi muito positiva e a gente espera ver resultados práticos e concretos muito rapidamente, porque todo o objetivo do CBC em facilitar essa iniciativa é dar protagonismo para os governadores, é mostrar para os governadores que aquele espaço que estava subaproveitado até agora há pouco pode ser um espaço muito efetivo para a implementação de políticas públicas aqui no nosso país. Bacana. E é importante, né, cada vez mais, a gente ter o apoio dos nossos governantes. Eu falo que a responsabilidade é de todos. É dos governantes, é das empresas, é nossa, né, nós como cidadãos. Mas, claro, quanto mais a gente tiver o apoio dos nossos governantes, facilita e muito, né, e a gente fica feliz cada vez mais, e agora com o Biden, né, assumindo aí a presidência
dos Estados Unidos, tendo esse olhar diferenciado para o meio ambiente. E falando, né, já de iniciativas, organizada também pelo presidente dos Estados Unidos, a gente teve semana passada a Cúpula do Clima, que tem esse objetivo, né, justamente para focar na preservação do meio ambiente, como a gente pode fazer diferente, o incentivo às energias renováveis, a essa questão, né, do sequestro de carbono, da gente poder realmente aproveitar mais o que a gente tem a favor do meio ambiente, parar de ir numa economia linear, né, que é produção em massa, consumo desenfreado, e o retorno, não tem o retorno, né, o descarte que não volta. E a gente está percebendo o impacto que tudo isso está dando. Então, por que não começar a repensar e aproveitar mais o que a gente tem e ter a natureza a nosso favor, né? A gente viver em harmonia com o meio ambiente. E me fala, assim, como que foi, né, esse evento mundial, então a importância dele para o mundo, e o posicionamento do Brasil em relação à Cúpula do Clima. Eu sei que gerou aí um calorzinho. Gerou um calorzinho, sim. Mas essa iniciativa, Ilka, ela é super importante, porque ela se insere dentro de uma tentativa dos Estados Unidos de renovar um pouco as suas credenciais, né? Quando o Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, os Estados Unidos ficou sendo considerado uma espécie de vilão ambiental, no sentido de que ele não estava comprometido com os compromissos climáticos, ele deixou para trás um grande legado de tentativas de melhorias da sua matriz econômica, da sua matriz energética. Então, isso foi, na verdade, uma grande carta de apresentação do Joe Biden para o mundo, do Joe Biden e da sua vice Kamala Harris, para mostrar para o mundo que os Estados Unidos está de volta no jogo. E está de volta no tabuleiro de um jogo que vira cada vez mais central no debate das relações internacionais. A gente vai ter, no final do ano, a COP26, que é a Conferência das Partes da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a UNFCCC, e dentro dessa COP de Glasgow vai haver uma reavaliação das metas de emissões individuais de cada estado. Então, eu acho que esse movimento do Joe Biden ele foi extremamente interessante em termos de política externa para se adiantar, para mostrar que os Estados Unidos não iam esperar a cúpula de novembro para mostrar que veio. Então, essa grande mudança de chave, de narrativa, de perspectiva, super importante para mostrar um novo local dos Estados Unidos no mundo e se recolocar dentro do tabuleiro multilateral, que foi algo que o Trump deu uma certa revertida. E a participação do Brasil nessa cúpula do clima, que foi realizada no Dia da Terra, há uma semana atrás, foi uma posição que estava sendo encarada com uma certa dúvida. Pouco antes da cúpula acontecer, estouraram as notícias de redução dos orçamentos ao IBAMA e aos órgãos de regulação ambiental. Também voltou à tona aquele vídeo do ministro Ricardo Salles falando que ia passar a boiada, esperar a pandemia para passar a boiada. E aí veio a carta dos governadores, mostrando também que há um caminho, né, alternativo para mostrar o compromisso com as mudanças climáticas se o governo federal não quiser acompanhar as tendências. E aí o presidente do Brasil mandou uma carta para o presidente Joe Biden assumindo certos compromissos, falando sobre o que o Brasil faz em termos de medida de política ambiental. E criou-se uma certa expectativa do que ele ia falar na cúpula, para ver se ele ia, de repente, fazer um compromisso um pouco mais ousado, um pouco mais ambicioso, para tentar aplacar um pouco as críticas. E não foi muito isso que a gente viu. Na prática, as metas de emissão que o presidente falou durante o seu discurso na cúpula do clima são as mesmas metas de emissões que já estavam previstas para o Brasil no Acordo de Paris. E essas metas, elas são, na verdade, bem submensuradas, porque elas são baseadas nas emissões do Brasil do ano de 2005. Então, a gente já está agora numa trajetória de emissões muito maior, portanto, basear uma redução em quase 15 anos atrás de mensuração,
já fica um pouco complicado, né? É a chamada pedalada de carbono. A gente usa dados de anos em que as emissões eram menores para poder dizer que está reduzindo emissão. O que chamou um pouco de atenção assim durante a fala foi o compromisso de que o Brasil iria combater o desmatamento ilegal, zerar o desmatamento ilegal e também se tornar carbono neutro até 2050. O compromisso anterior é 2060, a gente adiantou em 10 anos esse compromisso. Mas o que gerou assim alguma incredulidade em relação a esse processo foi que outros países que assumiram compromissos semelhantes disseram como, né? Eles falaram, vamos zerar a nossa emissão de carbono por meio de um programa de transição energética, por meio da desativação de minas de carvão, por meio, enfim, de diversas outras medidas. E o Brasil não teve o como, né? A gente falou da intenção, mas não falou como, e isso ainda aí na esteira da redução do orçamento dos órgãos ambientais. Então, em termos de posicionamento, em termos de importância, eu diria que essa cúpula foi muito mais importante para os Estados Unidos se reafirmar enquanto um grande ator internacional do que para o Brasil limpar a imagem ruim que está tendo na área ambiental no exterior. Mas vamos ver como que fica daqui para frente, quais são as outras pressões internacionais que vão vir por aí. De fato, as metas do Brasil, elas são metas consideradas até ambiciosas, assim, mas baseadas no ano de emissão muito baixo, né? Baseado no ano em que a gente estava com desmatamento sob controle muito maior do que o que a gente está hoje em dia. Então é isso, vamos esperar a COP26, que vai ser realizada em Glasgow. Sim. Também como vai ser o posicionamento do Reino Unido pós-Brexit, como que isso vai ficar, já que agora ele sai das regulações climáticas da União Europeia. Então, temos aí um ano bem interessante em termos de regime internacional de mudanças climáticas para verificar como é que as pecinhas vão se mover. De certa forma, a gente começa a ter uma esperança, mesmo que pequena, né? Eu posso falar de esperança, primeiro porque a gente está num ano já, completou um ano agora em março, né, por conta da Covid, mas a gente, o ano passado, não tinha vacina. Esse ano, graças a Deus, começamos a ter a vacina. Claro que não da melhor forma, não da velocidade que a gente espera, mas é uma esperança. E agora, retomando e fortalecendo o tema meio ambiente aí, mesmo que vindo pelos Estados Unidos, mas, de certa forma, cutucando e movimentando, né, o mundo para que realmente a gente faça a diferença. E o meio ambiente agradece, né, por todas essas iniciativas que estão sendo retomadas, né, então justamente para que a gente tenta reverter aí esse impacto que realmente, falando de 2020, foi muito drástico, muito pesado para quem acompanhou o cenário aí relacionado ao meio ambiente. E a gente está vendo, né, quando a gente fala de iniciativas, de informações, de esclarecimento, gente, a gente está passando hashtags, o perfil aí do Centro Brasil no Clima, que é um perfil, é um movimento realmente de referência quando o assunto é crise climática, mudança climática, aquecimento global, enfim, está aqui, mas tem essas hashtags que você também pode usar no seu dia a dia para fortalecer, ó, hashtag mudanças climáticas, hashtag aquecimento global, hashtag Centro Brasil no Clima, hashtag meio ambiente, use, fortaleça, se cada um fizer a sua parte, de novo, um gesto muda, e muda mesmo, gente. Então, a gente apenas tem que se unir, até porque, né, Mariana, a verdade é que somos um só. Então, é uma única família, se isso aqui acabar, vai acabar para todo mundo. E já que a gente está falando de referência, vocês recomendaram, né, essa semana, 7 livros, realmente referências aí em mudança climática. Então, para você que quer saber mais, quer buscar mais informação, além do Centro Brasil no Clima, para vocês irem lá, pesquisar informação, mandar, né, perguntas, eles são super receptivos. Tem esses livros, vamos ver, Mariana, e aí vai passando, você vai falando um pouquinho de cada, sem problema algum, antes da gente ir para o intervalo. São bem interessantes, né? São super, Ilka. Esses livros, eles foram indicações de toda a equipe do Centro Brasil no Clima, alguns livros em inglês, alguns livros em português, que podem nos ajudar a entender um pouco o papel das mudanças climáticas nessa nova ordem global, né, que se inicia.
Eu queria mencionar um em especial, que é o livro Descarbonário, do Alfredo Sirquis, para contar para vocês que o Alfredo Sirquis, ele é o fundador do Centro Brasil no Clima. O Centro Brasil no Clima, ele é um think and do tank, porque a gente produz conhecimento, mas conhecimento para ser mobilizado na ação prática. E nesse livro, o Alfredo Sirquis conta toda a trajetória dele enquanto político. Ele foi vereador, deputado federal, ele foi presidente do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, fundador do Partido Verde aqui no Brasil, e também participou da delegação brasileira de inúmeras negociações internacionais desde a Rio 92. Então, esse livro Descarbonário, ele é muito legal para contar não só a trajetória do Alfredo Sirquis, que infelizmente nos deixou no ano passado, mas também para mostrar como a trajetória dele se confunde, de certa forma, e se entrelaça com o avanço do debate sobre mudança climática no Brasil e no mundo. Então, todos esses livros que estão aí indicados são livros que têm as mudanças climáticas e o meio ambiente como tema central, e convido todo mundo a fazer uma leitura muito prazerosa. E, gente, não fiquem preocupados. A gente não conseguiu anotar. Sem problemas. No perfil do Centro Brasil no Clima, tá lá, direitinho, todos esses livros. Podem mandar para cá também, podem mandar para mim também, Linha Ecológica, enfim, Centro Brasil no Clima, Linha Ecológica, Rítmica TV. A gente fala dos livros sem problema algum, então fique despreocupado. Não pegou? A gente informa vocês sem problema algum. Tá surpreso com tanta informação? Tá com calor? Porque eu tô aqui morrendo de calor, de tanta informação, e ao mesmo tempo, né, preocupação, porque a gente está cada vez mais percebendo que esse assunto está tão mais próximo da gente do que a gente imagina. Então, bora beber uma água, refrescar, e a gente já volta com mitos e verdades. Se você ainda está aí com aquelas dúvidas, mas não é tão assim, acho que eles estão um pouco com calor demais, acompanha o jogo de mitos e verdades que eu vou fazer com a Mariana Albuquerque, eu tenho certeza que você vai ficar mais esclarecido sobre crise climática. Rítmica, qual é o seu ritmo? A gente volta já. E estamos de volta, eu sou Ilka Gomes e como eu falei para vocês, hoje o assunto está quente. Se você chegou agora, não tem problema, porque agora a gente vai entrar em um jogo de mitos e verdades, porque hoje quem está comigo é a consultora do CBC Centro Brasil no Clima, Mariana Albuquerque. Mariana, a gente não tem um tempo muito longo, a gente tem um tempo bem apertado, então vamos para o jogo de mitos e verdades, aquele bate e volta, e aí a gente já começa a caminhar
para a gente finalizar essa conversa tão esclarecedora, e que eu tenho certeza que depois do jogo, muita gente ainda está com dúvida, e será que é isso mesmo? Vai ficar mais esclarecido. Bora jogar? Bora! Então vamos lá. O aquecimento global está acontecendo? É mito ou verdade? Verdade total, está acontecendo muito, está acontecendo agora. Ótimo, já cliquei aqui. Os cientistas não acreditam que o aquecimento global é causado pela ação humana. Mito ou verdade? Mito total. 99,9% dos cientistas acreditam que a mudança climática é antrópica, é causada pelo homem, mas nunca a gente vai ter consenso em nada, né? Eles podem discordar um pouco sobre o quanto que é antrópica e o quanto que é natural, mas 99,9% deles colocam o ser humano no centro do debate. Ótimo. A maior parte das queimadas é resultado do clima, uma ação natural do meio ambiente, mito ou verdade? Mito. Existem queimadas que são causadas sim pelo meio natural, mas a Terra tem os seus meios de se autorregular, como a gente já conversou. E o que a gente vê hoje em dia é que a ação humana faz com que, mesmo queimadas que tenham causas naturais, se alastrem por locais muito maiores do que o que seria, né, o inicial, por conta do desmatamento, por conta da baixa umidade, por conta do aumento das emissões de carbono. Então, mito. A gente tem também a maioria das queimadas, se elas não são iniciadas, elas são incentivadas pela ação ou pela omissão do homem. Agora, as queimadas na Amazônia realmente são uma ameaça para o meio ambiente e para o planeta? Mito ou verdade? Verdade total, porque as árvores, elas fazem o processo de captura de carbono, então, no seu processo de fotossíntese de respiração normal, elas absorvem carbono e liberam oxigênio. Então, os gases de efeito estufa, que colaboram para o aquecimento global, para o buraco na camada de ozônio, para tudo isso que a gente escuta sempre falar, no processo de fotossíntese das plantas, eles são absorvidos. Então, quanto mais plantas e mais verde a gente tem, mais captura de carbono e mais captura de gases a gente faz. Então, o desmatamento é, sim, um grande vilão ambiental e um dos grandes motivos para a crise climática que a gente vive. As mudanças climáticas afetam as estações do ano? Afetam muito, porque as mudanças climáticas, elas geram não só o aumento da temperatura média da Terra, como o aumento da amplitude térmica. Então, a gente tem períodos muito quentes, seguidos por cada vez menores períodos frios, mas quando você coloca na média e a temperatura está sempre maior, a gente teve nos últimos anos todos os recordes de temperatura que a gente não tinha tido na história. A gente afeta regime de chuva, a gente afeta regime oceânico, a gente afeta os fenômenos naturais, o El Niño, por exemplo, tudo isso é afetado pela mudança climática e impacta também nas estações do ano. Ou seja, é verdade. E a última, em um cenário catastrófico do impacto da crise climática no planeta, pode chegar a era glacial? Mito ou verdade? No fenômeno que a gente vê agora, mito, mas não é 100% mito no sentido de que uma crise climática pode levar a uma era glacial. Mas o cenário que se desenha para a atual crise climática é um cenário de aquecimento e não de esfriamento. Mas é possível que fenômenos ambientais levem à era glacial, mas não é a trajetória que se desenha para a gente agora. Muito bacana. Gente, perceberam a importância? Esclareceu as dúvidas? A Mariana, gente, como eu falei para vocês, ela é consultora do Centro Brasil no Clima e especialista nesse assunto de crise climática. Mas a gente está chegando ao fim, porque hoje, gente, tem show ao vivo do Daniel Gonzaga, em homenagem aos 30 anos de falecimento do seu pai, Gonzaguinha. E uma ajuda também à comunidade Quatro Rodas, Jardim Gramacho. Eles estão precisando muito da ajuda de todos, né? Eles não têm água. Então, na sequência aqui do programa Linha Ecológica, vai ter esse show super bacana e reprisado, gente. Vai ter o show ao vivo e depois a reprise, para quem não conseguir acompanhar.
Mariana, para a gente finalizar, por favor, deixe 2 referências sobre crise climática para todos que nos acompanham e como uma mensagem para que as pessoas possam fazer diferente no seu dia a dia e impactar menos possível e ajudar para que essa situação de crise climática não aumente, pelo contrário, que ela pare e venha a regredir. Ilka, indico em primeiro lugar o site e as redes do Centro Brasil no Clima. A gente faz um trabalho de só compartilhar informações verificadas, de também compartilhar bastante o trabalho que a gente faz em prol das mudanças climáticas, e também recomendo a vocês que acompanhem o Clima Info, que é um grande portal e central, repositório de notícias também com base na ciência, também verificáveis. Então, deixo para vocês essas 2 indicações, Centro Brasil no Clima e o Clima Info, e como uma mensagem positiva para todo mundo, para a gente sair daqui com um grande dever de casa, é sempre conferir as informações que vocês compartilham. A gente vê muita fake news, a gente vê muita narrativa que não se sustenta falando sobre mudança climática e sobre crise climática, que na verdade acabam prestando um desserviço a essa missão que é nossa, que é coletiva. Então, espero que hoje, na nossa conversa, a gente tenha contribuído para esse objetivo e fico à disposição e deixo o Centro Brasil no Clima à disposição para a gente continuar esse diálogo. Mariana, só tenho que agradecer por toda essa conversa esclarecedora, né? Todas essas informações super importantes. Obrigada por ter aceitado o convite. Pessoal, gostaram? Eu adorei que vocês tenham ficado esclarecidos. E a gente vai ficando por aqui. Parabéns pelo trabalho, Mariana. Obrigada ao Centro Brasil no Clima por ter disponibilizado você aqui, que vocês continuam fazendo esse trabalho maravilhoso e que cada vez mais a gente fortaleça e reverta o cenário atual da crise climática. E é isso, gente. Vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir de forma positiva ao meio ambiente. A gente fica por aqui. Agora, vocês acompanham o show ao vivo do Daniel Gonzaga, em homenagem aos 30 anos de falecimento do Gonzaguinha, que é seu pai, e uma ajuda à comunidade Quatro Rodas, Jardim Gramacho. Então, acompanha aí o show, e se perder não tem problema, que vai ter a reprise. Fico por aqui, vamos refletir sobre as nossas atitudes, reduzir o nosso consumo, reutilizar e reciclar. Fui! Tchau! Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre ecobag. É uma palavra tão conhecida, tão popular, né? Mas que muita gente não sabe como utilizar. Tô falando sério. Para você que conhece aí, não acha engraçado não, gente. Primeiro de tudo é que nem todo mundo sabe o que é ecobag. Natural, né, gente? É um termo em inglês que foi popularizado aí no Brasil inteiro, mas eu mesmo já fui em muitos lugares e quando eu esqueci a minha, fui pedir para comprar, enfim, tem uma ecobag e tal, a pessoa olhava para mim e falava assim, desculpa, não entendi o que é ecobag. E como eu falei, por ser um termo em inglês, natural, estamos no Brasil, as pessoas não são obrigadas mesmo, né, gente, a conhecer, mas vamos lá, ecobag nada mais é do que uma sacola retornável, reutilizável, porque no meio ambiente realmente tudo que vai, volta, né, não pode ser descartado, ele tem que ser reaproveitado, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente. Você usa a sua ecobag por moda? Para falar que está na moda sustentável? Se é por isso, já vou te falar para você usar pela importância que ela tem. Que ela tem uma importância enorme, gente. Sabe aquele ditado? São com pequenas atitudes que temos grandes transformações? A sua sacola retornável é isso. Ela não é para ser usada para você falar que está na moda sustentável, porque moda sustentável é o consumo consciente, você saber o porquê você está usando. Então, a sacola retornável, reutilizável, nada mais é, gente, a importância dela nada mais é do que substituir as sacolas plásticas, né? E aí você deve estar falando, Ilka, mas qual o impacto da sacola plástica? O impacto que ela tem é que ela é feita de um recurso não renovável, ou seja, não se renova, não volta para contar a história, que é o petróleo. Fora isso, na produção dela, para fazer uma sacola plástica, mistura-se muitas substâncias químicas. E aí, quando ela é descartada, que geralmente ela é descartada indevidamente, ela vai para o solo, ela vai para os rios, para os oceanos. E sabe quanto tempo ela demora para se decompor? Mais de
400 anos. Não tô brincando não, gente, mais de 400 anos. Ou seja, a estimativa de nós, seres humanos, viver é entre 70 a 80 anos. Tô chutando, tá? A sacolinha plástica, ela leva mais 3 gerações nossas para se decompor. Triste, né? Só que antes disso, estamos aqui vivos. Estamos sendo impactados por essa sacola plástica. Por quê? A nossa vida animal está consumindo ela. E não é só a vida animal irracional, não. Mas é só os bichos, e a gente também. Porque a partir do momento que ela vai para um bicho, seja de vida terrestre ou vida, seja terrestre ou vida marinha, né, um animal marinho, por exemplo, no oceano, em algum momento, se ele estiver vivo, ele vai ser consumido por nós. Beleza? Exceto pelos veganos, que não. Mas quem ainda é carnívoro, vai ser consumido. E aí tudo que vai, volta. Ou seja, todos nós absorvemos plástico. Triste, né? Então é isso, gente. Espero que o vídeo de hoje seja para alertar a gente ter essa preocupação e usar de forma consciente, não por moda. Vamos ter consciência do que a gente está usando e por que essa importância. E não só olhar e falar, é modinha, vamos lá usar. Tem muita coisa por trás disso, gente. E o principal é a vida, né? A vida, o meio ambiente. É a minha casa, é a sua casa, é a nossa casa. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que a partir de hoje você leve a sua eco bag com você. E é super fácil, gente, porque elas são de pano. Então ela pode ser colocada no bolso. Você dobra, coloca no bolso, na bolsa, no carro. Você vai de ônibus, de metrô, seja lá de bicicleta. Você consegue colocar ela em qualquer lugar, gente. Porque assim, o meio ambiente é simples, fácil e sustentável. Beleza? Vamos reduzir, reutilizar e reciclar. E vários outros R's que estão compostos. Repensar, recusar, reaproveitar, reduzir. E é isso, gente. Fui. Use sua sacola retornável, que é a Eco Bag.